E se um governo decidisse que a sua mente, as suas memórias, a sua própria identidade não te pertencem? Que, na verdade, elas são um território. Um território a ser conquistado, mapeado e controlado. Parece ficção, né? Mas essa é a história de quando essa ideia saiu das páginas de um livro e virou um projeto secreto e aterrorizante. Exatamente. Hoje, a gente vai mergulhar numa pilha de documentos que, assim, o governo americano não queria que ninguém visse. Certo. São relatórios desclassificados da CIA, investigações do Senado, reportagens e até testemunhos de sobreviventes. A nossa missão aqui é entender o que foi, de fato, o projeto MKUltra. E não só o que ele foi, mas por que ele existiu, né? Isso. Por que existiu, que métodos desumanos foram usados e, talvez o mais importante, qual é o legado disso tudo hoje em dia. Ok, vamos lá então. Para começar, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Anos 50. Auge da Guerra Fria. Isso, o mundo está literalmente partido ao meio pela cortina de ferro e nos Estados Unidos a paranoia é total. Uhum. Começa a se ouvir por toda parte que a União Soviética, a China, a Coreia do Norte desenvolveram técnicas de lavagem cerebral e que estão usando em prisioneiros de guerra americanos. De repente, a mente humana virou o mais novo campo de batalha. E a CIA, que na época era comandada por Alan Dulles, sentia que estava perdendo essa corrida. Havia um pânico real dentro da agência. Eles achavam que estavam ficando para trás. Muito para trás. Chega a ser inacreditável, mas em 1953, o próprio Dulles, o chefe da CIA, lamentou publicamente que, e eu vou citar, nós no Ocidente não temos cobaias humanas para testar estas técnicas extraordinárias. Ele disse isso. Cobaias humanas. Com todas as letras. Pensa na mentalidade. Ele não estava condenando a ideia, ele estava lamentando não poder fazer igual. O MKUltra foi a resposta da agência para essa carência que eles sentiam. É chocante. E quais eram os objetivos? Quer dizer, além de simplesmente não ficar para trás da União Soviética, o que eles queriam conseguir na prática? Um soro da verdade, tipo filme de espião? Isso era o básico. O soro da verdade era só a pontinha do iceberg. Sei. As fontes mostram que o escopo do projeto era vasto e, francamente, assustador. Eles queriam desenvolver drogas para desacreditar pessoas em público, para induzir amnésia, para implantar sugestões hipnóticas à distância. Nossa. E no extremo mais sombrio do projeto, a ambição era criar o que ficou conhecido na cultura pop como o candidato da Manchúria. Um assassino programado? Exato. Uma pessoa que pudesse ser ativada por um gatilho, cumprir uma missão, tipo um assassinato político, e depois não ter nenhuma memória do que fez. Isso é a definição de arma humana. Mas para executar um plano tão bizarro, a CIA precisava de cientistas, de médicos. Quem eram as mentes por trás dessa ciência macabra? O nome principal é Sidney Gottlieb. Ele era um químico da CIA, o cérebro, o Dr. Frankenstein do MKUltra. Um químico? Sim, um químico. E ele era obcecado com a ideia de quebrar a mente humana. Existe uma citação dele nos documentos que resume tudo. O objetivo, nas palavras dele, era criar técnicas que rompem a psique humana ao ponto de fazer com que o indivíduo admita que fez qualquer coisa. Ele não buscava a verdade. Não, ele buscava a submissão total, a maleabilidade completa da mente. Poder escrever o que quisesse na cabeça de uma pessoa. Mas ele não devia estar trabalhando sozinho num porão, né? Um projeto dessa magnitude precisava de uma estrutura maior. E aí é que a história fica ainda mais perturbadora. Gottlieb não estava sozinho. Ele usava o dinheiro da CIA para financiar, secretamente, dezenas de projetos em universidades, hospitais, prisões. E o caso mais chocante é o do Dr. Donald Ewan Cameron. E quem era ele? Não era um médico qualquer. Cameron era uma figura de renome internacional. Ele foi presidente da Associação Psiquiátrica Americana e depois da Associação Psiquiátrica Mundial. Espera um pouco. O presidente da Associação Psiquiátrica Mundial. Como isso é possível? Pois é, era o topo da profissão.
E no hospital dele, no Canadá, o Instituto Allen Memorial, ele conduziu os experimentos mais brutais do programa. Mas ele acreditava nisso ou era só pelo dinheiro da CIA? Ele acreditava. Cameron tinha uma teoria. Para curar doenças mentais, ele achava que era preciso primeiro apagar a mente doente. Ele chamou essa fase de despadronização. Despadronização, que nome? É um eufemismo para destruição. Ele pegava pacientes, muitos que estavam lá para tratar problemas como ansiedade ou depressão pós-parto, e submetia a um coquetel de tortura. Comas induzidos por barbitúricos que duravam semanas, às vezes meses, combinados com terapia de eletrochoque massiva. O que significa massivo? Significa dezenas de vezes a dosagem normal. A gente está falando de aplicar até 6 choques, 2 vezes por dia, por meses. Meu Deus! O resultado era a regressão total. Pacientes adultos perdiam a capacidade de falar, de se alimentar, perdiam o controle das necessidades fisiológicas, eles viravam bebês em corpos de adultos. A mente era, de fato, apagada. É de partir o coração. Eu li o testemunho de Harvey Weinstein, o filho de uma das vítimas de Cameron. Ele descreveu como o pai entrou no hospital por um problema menor e saiu de lá alguém irreconhecível, que não conseguia funcionar neste mundo. Terrível. E depois de destruir a pessoa, o que Cameron fazia? Aí vinha a segunda fase da teoria dele, a condução psíquica. Com a mente do paciente, supostamente como uma folha em branco, ele tentava inserir uma nova personalidade. Como... Ele colocava fones de ouvido nos pacientes drogados e reproduzia mensagens em áudio, em loop, por dias a fio. Frases simples repetidas milhares de vezes. Era uma tentativa de programar um novo comportamento, uma ciência brutal e totalmente ineficaz. E para induzir esses estados, eles usavam muitas drogas, né? O LSD era o mais famoso. O LSD era a peça central. A CIA, através do Gottlieb, chegou a comprar o estoque mundial inteiro da Sandoz, a farmacêutica que o produzia. O estoque mundial? Todo ele. Mas não parava por aí. Testaram mescalina, heroína, barbitúricos e até uma droga que mais tarde ficaria conhecida como MDMA, o êxtase. E as cobaias eram sempre os mais vulneráveis. Sempre. Pacientes psiquiátricos, prisioneiros, viciados. Em Harvard, um dos participantes de um estudo financiado secretamente pelo MKUltra foi um jovem e brilhante estudante de matemática. O nome dele era Ted Kaczynski. O Unabomber? O próprio. Anos depois, ele se tornaria o Unabomber. É difícil de acreditar que isso acontecia dentro de hospitais e universidades de renome. Mas os experimentos ficavam restritos a esses ambientes clínicos ou a CIA levava essa loucura para a rua? Eles levaram, e é aí que surgem os subprojetos mais bizarros. O mais infame foi a Operação Midnight Climax. Midnight Climax? Isso. A CIA montou bordéis, que eles chamavam de casas seguras, em São Francisco e Nova York. E eles contratavam prostitutas para atrair homens para esses locais. E lá dentro? Lá, sem que os homens soubessem, as bebidas deles eram batizadas com LSD. Para quê? Qual era o objetivo científico disso? Nenhum. Agentes da CIA, como um sujeito chamado George White, ficavam sentados atrás de espelhos falsos, bebendo coquetéis e simplesmente observando. Só observando. Observando o comportamento dos homens sob o efeito da droga. Era puro voyeurismo sancionado pelo Estado. Em uma carta para o Gottlieb, o chefe do programa, White escreveu uma frase que, nossa, resume a mentalidade toda. O que ele disse? Onde mais um rapaz americano de sangue vermelho poderia mentir, matar, enganar, roubar, estuprar e pilhar com a sanção e a bênção do Altíssimo. Inacreditável. Com essa cultura de impunidade, essa sensação de que podiam fazer qualquer coisa, era de se esperar que alguém acabasse morto. E acabou. O caso mais emblemático é o de Frank Olson. Ele não era uma cobaia qualquer, era um cientista da própria CIA, um especialista em guerra biológica que conhecia os segredos mais profundos do MKUltra. Alguém de dentro. Exato.
Em novembro de 53, durante um retiro de trabalho, a bebida dele, um licor Cointreau, foi batizada com LSD. Ele e outros cientistas foram drogados sem consentimento. Uma pegadinha de escritório da CIA, basicamente. Só que com ácido. Exato. Só que o Olson não reagiu bem. Nos dias seguintes, ele desenvolveu uma paranoia severa. Ele disse para a esposa que tinha cometido um erro terrível e queria sair da agência. Ele ficou com medo. Muito. A CIA o levou para Nova York, supostamente para tratamento psiquiátrico. Uma semana depois de ser drogado, ele caiu da janela do quarto de hotel no 13º andar. A versão oficial foi suicídio. Mas a família não engoliu essa história, imagino. Nunca. A história oficial tinha muitos furos. O gerente noturno do hotel deu uma declaração na época que é arrepiante. Ele disse: "Em todos os meus anos no negócio hoteleiro, nunca encontrei um caso em que alguém se levantasse à meio da noite, corresse por um quarto escuro e mergulhasse através de uma janela fechada com a persiana e as cortinas corridas. Correr através de uma janela fechada. Não faz sentido nenhum." Nenhum. A família conseguiu provar alguma coisa? Eles lutaram por décadas. Em 94, conseguiram exumar o corpo do Olson para uma segunda autópsia. Os peritos descobriram que ele tinha um grande hematoma no peito e um ferimento na cabeça que ocorreram antes da queda. Antes da queda. E o mais importante, não encontraram os múltiplos cortes que seriam de esperar de alguém que se atira através de uma vidraça fechada. A conclusão que a família e muitos investigadores chegaram é que Frank Olson não saltou, ele foi assassinado. Por ser um risco à segurança, por saber demais. Exatamente. Então a CIA não só torturava cidadãos, como matava os próprios agentes para manter o segredo. E como o segredo desses, que durou mais de 20 anos, finalmente veio a público. O castelo de cartas começou a ruir depois do escândalo de Watergate, em 74. Ah, claro. A desconfiança do público nas agências de inteligência estava no auge. E o Congresso americano formou comissões de inquérito, como a famosa Comissão Church, para investigar as atividades ilegais da CIA, da NSA e do FBI. E eles encontraram os arquivos do MKUltra. Quase não encontraram. O diretor da CIA na época, Richard Helms, antecipando as investigações, tinha ordenado a destruição de todas as caixas de arquivos do MKUltra em 73. Ele tentou apagar a história. Ele queimou tudo. Tentou. Mas, por um erro burocrático, um golpe de sorte, umas 8.000 páginas de documentos financeiros do projeto tinham sido arquivadas no lugar errado. Elas sobreviveram. Uau! Não eram os relatórios dos experimentos, mas eram os recibos, os pedidos de verba. Foi através do rastro do dinheiro que os investigadores conseguiram montar o quebra-cabeça. Depois de tudo isso, de todas as vidas destruídas, qual foi a conclusão oficial da CIA? Eles admitiram o horror. A linha oficial da agência foi que o MKUltra foi um fracasso. Um fracasso, sim. Eles concluíram que as técnicas eram ótimas para destruir a mente de uma pessoa, mas não ofereciam um controle previsível ou confiável. Era mais fácil quebrar alguém do que controlar. Então eles basicamente disseram: foi horrível, antiético, ilegal e no fim nem funcionou. Depois de gastar milhões de dólares e arruinar tantas vidas, eles simplesmente disseram: ops, não funcionou e foram para casa. Parece conveniente demais. Pois é, e é aí que a história fica ainda mais sombria. Muitos não compraram essa versão. Um veterano da CIA chamado Victor Marchetti, que se tornou um crítico da agência, veio a público e afirmou que o programa nunca terminou de verdade. Como assim? Segundo ele, tudo que foi revelado em 75 foi, na verdade, uma campanha de desinformação controlada. Eles entregaram os projetos mais antigos e bizarros, como o Midnight Climax, para satisfazer o Congresso, enquanto os programas mais sofisticados e eficazes continuaram em segredo absoluto. Peraí. Isso é uma acusação gravíssima. Um veterano da agência está dizendo que tudo que o público soube foi uma cortina de fumaça. Que o monstro não morreu, só se escondeu melhor. Essa é exatamente a alegação. Que o MKUltra não foi o fim, mas o começo. Isso nos leva a algumas das teorias e alegações mais controversiais que persistem até hoje. Muitos investigadores e supostos sobreviventes
afirmam que o MKUltra evoluiu para um programa ainda mais secreto, Qual? conhecido pelo codinome Programação Monarca. Monarca, como a borboleta? Exatamente. O nome viria da ideia de que o conhecimento é passado através das gerações. A teoria central da programação monarca era usar traumas extremos e sistemáticos, geralmente começando na infância, para causar deliberadamente um transtorno dissociativo de identidade. O antigo transtorno de personalidade múltipla. Isso. Criar múltiplas personalidades de propósito. Pra quê? E que tipo de evidência existe para isso? A teoria é que, ao fragmentar a mente em múltiplos alter egos, os programadores poderiam criar compartimentos. Cada personalidade alternativa poderia ser programada para uma função específica e não saberia da existência das outras. Entendi. Uma poderia ser a pessoa do dia a dia, outra um mensageiro, outra um escravo sexual, outra um assassino. E cada alter poderia ser ativado por uma palavra, som ou símbolo gatilho. É aterrorizante. As fontes que detalham essa teoria descrevem até níveis de programação. Alfa para programação geral, beta para escravos sexuais e delta para assassinos treinados, onde o medo é removido cirurgicamente da psique. E como esse reforço era feito? E aí que a coisa se torna bizarra e perversa. Alega-se que eram usados filmes infantis, especialmente da Disney. O Mágico de Oz, Alice no País das Maravilhas, Pinóquio. Filmes da Disney? Sim. A frase Somewhere Over the Rainbow, por exemplo, seria usada para ensinar as vítimas a se dissociarem da dor, a irem para outro lugar na mente delas enquanto o trauma acontecia. É a perversão da inocência para fins de controle absoluto. É a arma perfeita se funcionar. Um agente que nem sabe que é um agente. Esse conhecimento macabro ficou restrito aos Estados Unidos? De forma alguma. As técnicas de interrogatório avançado, que combinavam abuso físico e psicológico, foram exportadas. Elas foram disseminadas globalmente, principalmente através da notória Escola das Américas. Uma instituição militar do EUA que treinou soldados da América Latina. Isso mesmo. Então, as técnicas de tortura psicológica usadas aqui no Brasil, durante a ditadura militar, podem ter uma ligação direta com esses experimentos da CIA. Existem registros e investigações que apontam para essa conexão. Manuais de interrogatório da CIA baseados nos estudos do MKUltra foram traduzidos e adaptados. O conhecimento de como quebrar um ser humano desenvolvido nos laboratórios secretos do EUA foi ensinado e aplicado nos porões da ditadura aqui e em outros regimes. O legado do projeto é global. Então, se a gente for resumir o que significa tudo isso, o MKUltra foi um programa nascido da paranoia da Guerra Fria, um projeto que, em nome da segurança nacional, atropelou a lei, a ética e a própria decência humana. E que usou a ciência como uma desculpa para justificar a tortura. Deixando um rastro de mentes destruídas e famílias destroçadas. E se a gente conectar isso ao panorama geral, o MKUltra representa um ponto de virada. Uma espécie de pecado original na guerra pela mente humana. Os métodos deles eram brutos, físicos, eletrochoques, drogas, visíveis. Visíveis. Embora o programa tenha sido oficialmente encerrado, o desejo de compreender, prever e influenciar o comportamento humano nunca desapareceu. Ele só ficou mais inteligente. O que você quer dizer com mais inteligente? Hoje, as ferramentas são mais sutis, mas talvez mais poderosas. Não se usa mais um pé de cabra para arrombar a mente porque descobriram que o prazer e a validação social são um cabresto mais eficiente que a dor. Certo. A psicologia comportamental, os estudos sobre vieses cognitivos, tudo isso é usado no design de redes sociais, no marketing, na propaganda política. O controle não precisa ser coercitivo quando ele pode ser sedutor. O que nos deixa com um pensamento final bem inquietante. Se o MKUltra foi a tentativa de arrombar a porta da mente humana com um pé de cabra, quais são as chaves mestras digitais que estão sendo forjadas hoje? E quem exatamente as tem na mão?